Queridos irmãos e amigos, aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal para um vídeo importante para vocês. E eu quero falar para vocês disso que está acontecendo agora em Los Angeles, nos Estados Unidos, né? Tumultos, protestos, confrontos, né? Essa matéria da Veja aqui deixa um pouquinho mais próxima do que está acontecendo. Violência, confrontos e tumultos. O que está acontecendo em Los Angeles? Neste domingo, Donald Trump elogiou a Guarda Nacional, atacou autoridades locais e impôs novas regras aos protestos que ocorrem na cidade. Não é protesto. O que está ocorrendo ali agora em Los Angeles ali, já beira ali um ato de terror. Tá? Quem não viu as coisas que estão acontecendo, depois busquem as imagens na internet, vocês vão ver. O presidente americano Trump voltou a se pronunciar neste domingo, dia 8, sobre protestos em Los Angeles, exaltando a atuação dos 2.000 membros da Guarda Nacional enviados por ordem dele à cidade neste fim de semana. Trump também criticou o governador do estado, Gavin Newsom, e a prefeita Karen Bass. Trump usou o apelido pejorativo, né, para se referir ao governador, fazendo um trocadilho entre o sobrenome e a palavra, né, scum, que quer dizer escória. Excelente trabalho da Guarda Nacional em Los Angeles após 2 dias de violência, confrontos e tumultos. Temos um governador incompetente e uma prefeita que, como de costume, basta ver como lidera com os incêndios, e agora esse desastre da liberação de licenças, que é muito lenta, já a liberação federal está completa. Foram incapazes de lidar com a situação, né? E ele fala, e ele fala tudo isso. Outro ponto que ele falou, né? Foram incapazes de dar coisa. Esses protestos da esquerda radical, organizados por instigadores e muitas vezes agitadores pagos, não serão tolerados. Além disso, a partir de agora, máscaras não serão permitidas em protestos que essas pessoas têm a esconder. E por quê? Mais uma vez, obrigado à Guarda Nacional pelo excelente trabalho, disse Trump. Autoridades da Califórnia foram orientadas a se preparar por 30 dias para operações do Serviço de Imigração e Controle, o ICE, na região de Los Angeles. Vamos ser mais claro aqui, né? Aqui está chamando o clima de tensão nas ruas. Pelo menos 44 pessoas foram presas por agentes de imigração numa nova etapa de política de repressão a imigrantes implantada por Trump. A reação veio rapidamente. Grupos de manifestantes passaram a ocupar pontos estratégicos da cidade, principalmente nas proximidades de centros de detenção como o Metropolitan Detention Center, em Alameda, onde ocorreram bloqueios de ruas e confrontos com a polícia. Esses camaradas, eles bloquearam uma ponte em Los Angeles, eles construíram barricadas que os carros de polícia só podiam passar por baixo da ponte. Quando os carros da polícia paravam, né, nessa barricada embaixo da ponte, eles jogavam pedras imensas para quebrar os carros e até ferir policiais, né? O que está acontecendo é que o Trump, ele foi eleito por isso, e a maioria dos americanos quer que esses imigrantes sejam expulsos de seu país. E ele vai politizar em cima disso muito, porque isso vai dar muitos pontos para ele. Até o Elon Musk, que estava brigado com o Trump, começou a o elogiar no X, né, por essa atitude. E o que aconteceu? Esses migrantes foram para as ruas, né, porque o Trump, ele começou a aumentar a sua política de deportação, né? Imigrantes ilegais, sem documento. E aí o governador democrata, né, do estado da Califórnia, ele, que é nitidamente contra, vendo os tumultos explodirem, lidou com a situação de uma forma muito fraca. E nós estamos vendo ações assim realmente que beiram ter, né, o horrorismo. E o Trump agiu rapidamente. O Trump foi e mandou a Guarda Nacional. Ele federalizou a Guarda Nacional. Geralmente a Guarda Nacional ela está sob o poder e autoridade dos estados. Porque nos Estados Unidos eles têm muita autonomia. É uma coisa boa. Nesse caso ele federalizou a Guarda Nacional, mandou para lá, e até o chefe do Pentágono, né, o Peter Hegseth, ele disse que ia mandar os Mariners para combate em Los Angeles.
Esses aí são os fuzileiros navais. Ele iria mandar para lá pelo menos uns 2.000 e mandou, tá? Já chegou nesse momento, já chegou fuzileiros navais para os confrontos em Los Angeles. Ou seja, o Trump ele está indo pesado para combater essa situação e o governador está indo contra, dizendo que na verdade o Trump está piorando a situação e elevando o caos na região que poderia ser de melhor solucionado sem esses confrontos e sem essa violência, essa repressão tão intensa. E por quê, né? Os manifestantes eles estão queimando bandeiras dos Estados Unidos e hasteando e balançando bandeiras de seus países originais, né? México, Honduras, Guatemala, um tanto de país aí da América do Sul, enquanto desrespeitam a nação na qual eles querem asilo, onde eles querem ficar. Tá bom? E estão indocumentados, estão de forma ilegal. Segundo a mídia, aí, até agora foram presos pelo menos umas 60 pessoas. E o Trump diz que pessoas de máscara vão ser presas. Por quê? Porque com máscara, né, o reconhecimento facial tem dificuldade de reconhecer a pessoa e prendê-la. Então, na puro desencargo de consciência, o Trump deu uma ordem para que todos que usam máscara sejam presos. Tá com máscara, vai ser preso. Então aí é uma ordem para, né, lidar com isso de forma bem intensa. Por que isso está acontecendo, né? Primeiro de tudo, os Estados Unidos ele ainda está dividido. Há uma grande divisão lá dentro. E essa turma que está aí fazendo essa baderna é a parte que está apoiada pela facção que perdeu as eleições, que são os liberais globalistas. Foram eles, né? Entenda, vocês vão entender agora. Foi no governo Joe Biden e Harris que eles abriram as fronteiras sul dos Estados Unidos e entupiram o país de migrantes sul-americanos. Imigrantes esses, de sua maioria, hondurenhos, venezuelanos, muitos mexicanos, né, porque estão ali perto, mas também muitos de Guatemala, guatemaltecos, hondurenhos, entraram muitos mesmo. E isso, né, e essa turma são de maioria católicos, né, eles são católicos. Isso aí é um ponto também que vocês... não tem nada a ver com crítica ao catolicismo, não é isso. Mas é porque o Biden, ele era, pelo menos, né, teoricamente, nomeadamente, ele se dizia um presidente católico. Né, um dos poucos que já houveram, acho que com ele só o segundo, né? Nunca houve de fato presidentes católicos nos Estados Unidos, só dois, o Biden e o outro foi, se eu não me engano, aí o Reagan, né? E nunca houve outros. Desculpa, o Reagan não, o Kennedy, né? O F. Kennedy, foram os únicos dois presidentes da história americana que foram católicos. E isso justamente para fazer um contrapeso a outra facção do poder que Trump lidera, que eles é de maioria apoiado por protestantes, por cristãos protestantes conservadores e que são contrários à vertente liberal globalista. E o que nós estamos vendo nas ruas de Los Angeles, que quem viu os vídeos que eu já até postei lá no Telegram para vocês, as ruas de Los Angeles chegou a um ponto, antes do governo Trump assumir, né, antes das ações do ICE, estava cheia, as ruas de Los Angeles estavam cheias, prédios abandonados, pichados, muitos moradores de rua, uma verdadeira cracolândia, né, em muitos pedaços ali de Los Angeles. E aí, agora o Trump veio e encerrou isso. E como ele apertou o cerco contra a imigração ilegal, então explodiu. O outro lado foi e incendiou, financiou esses protestos para que eles explodissem, para começar aí um caos total. E o Trump imediatamente já federalizou a Guarda Nacional e mandou tropas para lá. O Peter Hegseth mandou fuzileiros navais, ou seja, eles vão ir com tudo para impedir isso de sair de controle.
Nós estamos à beira de uma conflagração. Pode haver uma conflagração de uma guerra civil nos Estados Unidos. Se vai mesmo acontecer, não sabemos. Vamos ver como que o Trump vai lidar com isso. Só que o outro lado quer isso. O que está em guerra ali não é só essas duas facções, é o destino do mundo. Porque a única nação no planeta hoje que pode impedir o surgimento de um governo mundial, né, de um regime mundial, é os Estados Unidos, são os Estados Unidos da América. É a única força no mundo que é capaz de impedir um governo tirânico a nível mundial. Enquanto os Estados Unidos estiver de pé e resistindo, nada, ninguém vai poder implantar no mundo nada. Agora vamos olhar para outros pontos, irmãos. Se os Estados Unidos entrar numa guerra civil a esse ponto, o Trump ele foi colocado lá para salvar a América. E ele vai usar todas as forças dele possível para que essa turma seja expulsa. Eles vão expulsar o máximo de imigrantes ali dentro, para que justamente o outro lado, o liberal globalismo, não use eles para esses protestos, não só ali, mas em todos os locais, para tornar o país insuportável. Ele vai ter que lidar com isso, ele vai implantar muita tecnologia para reconhecimento facial, câmeras de vigilância, controle, né? Vai ter mais policiamento, justamente para manter a segurança e uma paz, porque se os Estados Unidos ruírem isso aí, outras nações, quando há guerra civil à nação, outras nações se envolvem. Por quê? Você imagina que Rússia, China, né, Irã, esses outros países, eles sem sombra de dúvida vão financiar grupos dentro do país para tomar o controle do governo, ou até mesmo vão usar ou bombardear partes do país. Por quê? Porque imagine, irmãos, uma guerra civil nos Estados Unidos, a preocupação do restante do mundo vai ser a nação mais poderosa da Terra, com um arsenal nuclear de quase 6.000 ogivas. Imagina na mão de quem vai cair esse armamento todo. Então é melhor destruir isso aí, dar um jeito de ou colocar alguém lá da nossa confiança, porque se isso cair na mão de um louco, aí vai ficar perigoso para o mundo. Então o Ocidente está em guerra, nós estamos em guerra com dois grupos. E o grupo, a guerra, para quem não percebeu ainda, a guerra é para derrubar a resistência que existe no mundo. O profeta Daniel fala no capítulo 12, versículo 7. E quando a fragmentação do poder do povo santo tiver completado, então tudo acabará. Então virá o fim e tudo será terminado. É o que está escrito na profecia de Daniel, capítulo 12, verso 7. O poder do povo santo será fragmentado completamente, ou seja, o povo cristão vai ser enfraquecido, disperso pelo mundo e muito enfraquecido. A Primeira Guerra Mundial, crucialmente, tá? A destruição do poder cristão no mundo realmente começou com a Revolução Francesa. Aquilo ali foi um marco poderosíssimo na história. Ali o cristianismo foi massacrado, o poder da igreja acabou ali, ou foi reduzido muito. Não acabou, mas foi muito reduzido. Restaram alguns impérios, né? O Império 3, né? A Primeira Guerra Mundial serviu para destruir os 3 últimos impérios cristãos que existiam: o Império Austro-Húngaro, né, católico, o Império Germânico, né, que era um império protestante, luterano, cristão também, e a destruição dos czares da Rússia, né, do Império Russo, que era um império cristão ortodoxo. Os 3 caíram, os 3 caíram. Foi ruída as bases cristãs que restavam ainda no Ocidente, além, é claro, do Império Otomano Islâmico. Depois, né, depois disso tudo, vem a Segunda Guerra Mundial. E o que foi feito, para quem não entendermos? A Segunda Guerra Mundial ela veio para destruir os reinos cristãos que ainda existiram,
porque ainda existia muita tradição cristã, e havia muito que sobrou ainda dos impérios que vieram da Primeira Guerra Mundial, muita base cristã, a forma de ver o mundo, a influência da igreja ainda era muito forte. A Segunda Guerra Mundial, ela esfacelou o poder cristão na Europa Central. Foi essa guerra que deu as bases para que essas pessoas conseguissem então implantar a União Europeia, que nós conhecemos hoje, que nada mais é do que um organismo globalista e que acaba com qualquer senso de soberania nacional, de nacionalismo, de orgulho da pátria e com as bases cristãs. Porque eles são globalistas, ou seja, promovem interesses como ideologias contrárias às escrituras sagradas, tira o poder e a palavra da igreja, não é? E não precisa falar aqui porque é difícil, não dá para falar por aqui para a gente não ter problemas na plataforma, mas toda a agenda liberal globalista ela é anticristã, ela é contra a lei de Deus. E foi implantada a União Europeia para isso, ali se viu. Segunda coisa que nós estamos vendo agora nós estamos no meio de uma terceira guerra mundial. Para quem ainda acha que não estamos, você devia acordar. Tanto a primeira como a segunda, como as guerras napoleônicas, todas as guerras que houveram, a guerra de 100 anos, a guerra de 30 anos na Europa, todas, o objetivo era o enfraquecimento dos impérios cristãos, do cristianismo. Esse é o objetivo central, para que seja implantado no mundo um reino mundial, que tenha um líder mundial, uma religião mundial, o cristianismo tem que cair. E a guerra se trata disso. A Ucrânia era o maior país cristão, conservador e que era contra a agenda liberal globalista no leste europeu, era a Ucrânia. E olha o que estão fazendo com a Ucrânia. Porque o Ocidente não ajuda a Ucrânia a vencer, apenas a se defender por mais tempo, mas enquanto isso a Rússia massacra a Ucrânia. Milhões de seus homens já tombaram em combate. Uma grande parcela das ucranianas, as mulheres, estão em outras nações, ou seja, elas vão ser absorvidas por outra cultura. Sua genética com o tempo também vai sumir. Enquanto isso, a guerra continua. E talvez eles vão fazer ela ficar por anos e anos, ou eles vão intensificar ainda mais para que mais homens tombem. Porque a Ucrânia é uma nação cristã, conservadora, e ela era resistente à agenda. Qual é o próximo país que resiste à agenda ali dentro também, que é cristão, muito conservador e que não deixa a União Europeia virar totalmente um antro liberal globalista podre em todas as suas esferas e essência? É a Polônia, que é a próxima nação aí, linha de frente, que está próximo mais ao leste europeu, próximo à Rússia. Então o objetivo deles com toda certeza vai ser destruir e esfacelar duas resistências no mundo, Ucrânia e Polônia. E o centro do mundo que resiste a tudo isso que é os Estados Unidos, porque também tem muita força cristã. Para quem não sabe, os liberais globalistas, eles promovem todas as religiões, a nova era, a feitiçaria, as religiões de matriz africana, né? As religiões nórdicas, celtas, todas são promovidas, louvadas, dado espaço para ela, protegidas pela lei, como nós vemos aqui dentro do Brasil, né? Porém, o cristianismo é atacado e massacrado dia após dia, em eventos esportivos, na mídia, na música. Essa é a vertente que está lá combatendo o governo Trump e também levando a Ucrânia para esse fim que nós estamos vendo. Não importa o que digam para você, irmãos. O conflito na Ucrânia tem como objetivo eliminar a maior resistência cristã que existia no leste europeu. O único objetivo das guerras no mundo é esse: enfraquecer a resistência cristã.
a guerra também lá no Oriente Médio visa enfraquecer. Não tem a ver com os sionistas. O problema deles, eles querem acabar com as bases judaicas mais próximas da Torá de Moisés, que para eles também é um problema. Eles querem o nacionalismo judeu, mas muito mais próximo do misticismo, não muito da Torá de Moisés. Porque no fim, estes que confiam na Torá, eles vão ver Yeshua. E o que está acontecendo em Los Angeles, ali localizado, é esse conflito. Porque os Estados Unidos foi dividido por dois grupos, os liberais globalistas, contra a vertente conservadora, protestante de Donald Trump, que tentou, né, e tem tentado se alinhar com o Putin, o Xi, que é a vertente eurasiana. E o objetivo deles é fortalecer suas nações, construir seus impérios e dividir o mundo em 10 reinos, 10 blocos. Depois disso vai vir o líder mundial, mas por enquanto o mundo vai caminhar para 10 reinos. Tá? Então não fiquem assustados, vai surgir gente por aí falando, o anticristo chegou, não sei o quê. Não, primeiro vai vir os 10 reinos. Enquanto os 10 reinos não vier, eles não vão poder fazer nada, porque é o que está escrito. E aí eu acho que vocês deviam estudar a história e entender isso. No meio do que nós estamos e como isso nos afeta. O Brasil, irmãos, o Brasil só não foi ainda pro buraco de vez por causa dos cristãos justos que ainda moram aqui no Brasil. Porque isso é a única coisa que faz com que Deus não derrame um juízo destruidor sobre a nação brasileira. Por causa dos princípios que aqui existem em muitos tzadikim, muitos justos. Que Deus abençoe a todos, tenham força e ânimo, porque o mundo que nós conhecíamos não existe mais. E está surgindo um mundo onde vai se conflagrar coisas absurdas. O poder do povo santo está sendo muito atacado, enfraquecido e fragmentado. E quando nós vermos isso acontecer definitivamente, significa que é o fim. As escrituras deixam claro, quando isso acontecer, então sim, aí é o fim. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.